o último seminário sobre fluidos confinados, modelos para fluidos confinados, e então seria a parte 2 hoje, e a gente tinha dividido a lógica da apresentação em dois aspectos termodinâmicos, um que a gente chamou de Macmillan-Mayer e outro de Lewis e Randall. Lembrando que Macmillan-Mayer são modelos em que o sólido é tratado como um campo de força, e esse campo de força, altera as interações entre as partículas próximo do sólido. A gente não olha para o sólido exatamente, porque o sólido aparece em parâmetros do campo de força, então vai aparecer a pressão de espalhamento, a área do sólido, não sei o quê, mas isso vai entrar indiretamente no sistema. O problema dessa modelagem, embora seja super útil e a gente use bastante, por exemplo, equações de Langmuir, é que se você alterar o sólido, você tem que alterar a todos os parâmetros do modelo, tá certo? Porque o sólido altera os parâmetros do modelo de forma indireta, né? É... E o outro tratamento é Lewis-Randall, que é Lewis-Randall, você inclui todos os componentes no seu modelo, diretamente. Então, você vai incluir diretamente as interações entre o sólido e a partícula que está sendo dissolvida. E aí, qual é a vantagem disso? É que, primeiro, as interações partículas-partículas são as mesmas interações de Boole, a princípio. Então, você pode usar dados de Boole, né, de seio do fluido, para tirar propriedades de interação partícula-partícula. E você conta diretamente as interações entre partículas e o sólido. E aí, se você tiver, por exemplo, distribuição de tamanho de poros, diferentes poros, isso já está incluído no modelo, e você não precisa reestimar os parâmetros fluido-fluido para cada tamanho de poros, por exemplo, tá certo? Então, isso vai estar diretamente contabilizado no modelo. Então, assim, tem vantagens e desvantagens. Aqui o modelo fica um pouquinho mais complexo, no outro fica um pouco mais simples, mas em compensação, quando você quer estender para distribuição de tamanho de poros ou para outras coisas, você vai ter um retrabalho de reestimar os parâmetros do modelo, tá certo? Então, tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida. E uma das coisas que a gente fez na aula passada foi mostrar equações de estados estendidas para fluidos confinados, e a gente usou um pouco de termoestatística para contabilizar as interações diretamente entre o componente dissolvido e o sólido. E hoje a gente vai continuar essa discussão usando agora uma outra estratégia, que é a densidade do, do funcional da densidade. Sempre tem que trocar, né? A gente também pode usar simulação molecular diretamente, mas eu não vou falar sobre simulação molecular, eu vou falar só sobre DFT, né? De equação de estado até simulação molecular, a gente está crescendo em detalhamento do campo de força, né, das interações. Então, assim, a princípio, nosso modelo mais simples seria equação de estado para fluidos confinados, nosso modelo mais detalhado seria simulação molecular, e deve ter um compromisso entre os duas escalas, tá certo? A gente pode ter a vantagem de poder mudar de escala facilmente. Isso é uma vantagem de FT, né? Mais uma vantagem. Então, isso aqui é um compromisso. Isso aqui seria um modelo mais de engenharia, isso aqui é um modelo mais completo, mas ainda tem um tempo computacional muito grande. E, de novo, o DFT seria um compromisso entre os dois. Para algumas coisas a gente pode usar já na engenharia, para outros a gente vai ter que simplificar, ir para mais coarse grain para poder usar, porque depende da nossa escala de tempo operacional, né? Para a gente usar diretamente na engenharia, tá certo? Mas, de novo, é outra vantagem, que é um compromisso entre os dois tempos de computação, tá certo?
A história, vou, rapidamente, não vou ficar falando da história, e aqui também não dá para ler, somente aqui nesse. Já não dá para ler, mas aqui nessa tela, muito menos. Mas a ideia é a seguinte: que o DFT veio da quântica, é, DFT veio da quântica, e para calcular qual a probabilidade de encontrar uma densidade de elétrons em certas regiões, perto de núcleos, etc. E com aí você tira propriedades. O primeiro a usar essas mesmas ideias para termodinâmica foi o Bob Evans, e um cara super conhecido na fisicoquímica, e está vivo ainda, tá, né? Saudável e tal. Eu tive a oportunidade de ter uma aula com ele, ele dando aula de DFT, né, em escola. Não muito simpático, não, mas, cara. E depois teve um breakthrough nesse processo, que foi o trabalho de Rosenfeld, que mostrou como que as interações sólido-sólido entre esferas confinadas alteram a energia livre do sistema. Então, esse foi um breakthrough no processo, e aí tem vários outros trabalhos que também foram importantes, né, para a gente chegar no dia de hoje. Vou já para o dia de hoje. Qual a ideia de DFT? Primeiro, você vai trabalhar com grande funcional, vai continuar trabalhando com grande funcional, como é comum em absorção, ou seja, você vai trabalhar com um grande potencial, com TV e Mi especificado, aqui só tem um componente, se tiver mais de um componente, é Mi1, Mi2, Mi3, assim por diante. O que é o grande funcional? É menos PV, que é a energia de Helmholtz, menos a energia de Gibbs, vai dar menos PV. Energia de Gibbs, estou escrevendo aqui como somatório de Ni, Mi, ou para um componente só, N vezes potencial químico. Se o fluido for heterogêneo, e essa seta aqui eu estou colocando um campo externo no sistema, o N é a integral da densidade local vezes a posição, e isso aqui vai dar N. Esse Mi é especificado, então é uma constante, né? E aí eu posso escrever dessa forma agora o grande potencial, onde isso aqui, agora essa energia livre de Helmholtz tem o campo externo já incluído, certo? Então, quando eu imponho o campo externo, o fluido fica heterogêneo, não mais homogêneo. Então, aqui, diferentemente daqui, aqui, essa energia livre, que depende da densidade local, tem um campo externo já incluído, né? E aqui seria o novo, então, a potencial grande canônico para fluidos heterogêneos. Qual a diferença entre simulação molecular, né, e DFT? Simulação molecular, só, não está rodando, mas enfim, você tem a amostragem no espaço de fase do sistema, que vamos supor que tem está dentro do confinamento, e tem dois fluidos aqui, eu acho que é metano e CO2, e aí você. Oh, rodou. É, o que você faz você amostra várias configurações do sistema, usando equações de Newton, e depois de um certo tempo você pode tirar médias dessas propriedades. Então a gente chama, você constrói um ensemble, um conjunto estatístico de estados, e você espera que você tenha passeado sobre um bom conjunto estatístico dos estados, e aí você, por exemplo, tira densidades locais, por exemplo, aqui CO2 dissolve mais próximo à parede, metano foi empurrado mais para o meio, mais para o centro do poro, enfim, mas a partir dessa amostra, dessa ensemble, desse conjunto estatístico, você pode tirar várias médias, por exemplo, densidades médias, no caso aqui, e outras propriedades médias, né? Energia interna média, energia interna, etc, etc, etc. Ok? Mas você precisa de um ensemble, você precisa resolver esse sistema milhares de vezes, criar trajetórias, e aí dessas trajetórias você tira estados não correlacionados, e tem um conjunto estatístico agora que você pode analisar o sistema. Certo? Então, não necessariamente você precisa de um ensemble, de um conjunto estatístico. Quando a gente faz DFT, travou? Quando a gente faz DFT, vou direto.
Quando a gente faz DFT, a gente, já, a gente já resolve a média, a gente já sai com um ensemble diretamente. A solução do DFT é já um ensemble, certo? Então, se retira as propriedades médias diretamente. A solução do DFT já é o resultado do ensemble, tá certo? Essa é a diferença, né? E a questão é como é que a gente faz isso. Então, voltando para a equação, eu tenho que resolver essa equação. Essa equação está escrita em termos de função da densidade local, certo? Então, agora, a solução dessa equação aqui não é um ponto, ela é uma função densidade, certo? Então, quando eu só resolver isso aqui, eu vou sair com uma função densidade. E essa energia livre é uma energia que a gente chama intrínseca e vem do potencial externo. A intrínseca é fluido-fluido, o externo é fluido-parede. E aí, para fluido-parede, eu tenho um potencial externo, né, um campo de força externo, ou seja, como é que a parede, por exemplo, aqui no caso, como é que a parede interage com a partícula. E aí eu posso calcular a energia livre dessa forma, que vem contribuição com a parede, tá certo? Por exemplo, a forma de Stirling. Eu tenho uma potencial Lennard-Jones, então essa partícula aqui interage com cada partícula da parede aqui com o potencial do Lennard-Jones. Uma forma de simplificar isso se eu integrar sobre todo x e y e não o z, se eu integrar toda a posição x, y dessa parede aqui, essa integral vai me dar um potencial que só depende de z agora. E aí isso é a fórmula de Stirling, isso é uma fórmula aproximada desse integral, né? Que não depende mais de 6,12, depende de 4,10, né? Mas enfim, né? Eu tenho então esse potencial, eu sei então como é que para cada distância z, como é que essa partícula interage com a parede, coloco lá naquela integral, então tem energia livre, essa contribuição de energia livre, certo? E aí eu tenho lá um potencial, vamos supor, eu tenho esse potencial aqui, isso aqui é dado, né? Às vezes eu preciso usar a fórmula de Lorentz, certo? Isso aí não é um detalhe. E agora eu tenho, então, a fórmula completa, né? Lembrar que esse potencial químico aqui é imposto, tá certo? Vem do Book, né? Como é que eu sei o potencial químico dentro do poro? É porque ele é igual ao potencial químico do Book, eu sei calcular a propriedade do Book, certo? Então ele é imposto, ele é um constante, tá? Para cada condição do Book, ok? Tá, e voltando a essa equação, quem é o potencial? O segredo agora é calcular a energia livre intrínseca, que é a interação que vem interações partículas-partículas, né, dentro do confinamento, tá certo? E, e, ah, e aí, uma vez tendo isso, né, a gente divide. Opa, esqueci de falar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ai, pô. E a gente vai dividir em dois termos essa energia livre intrínseca, uma que a gente chama de gás ideal, contribuição de gás ideal, ou seja, ela não interage diretamente com a outra partícula no meio, né? Então, só a contribuição entrópica, então, e, e outro residual, ou em excesso. Os físicos gostam dessa palavra em excesso. A gente tem um certo cuidado, porque excesso para a gente pode ser outra coisa, então a gente chama muitas vezes de residual, mas fica essa confusão na literatura, mas enfim. Seria a contribuição não de gás ideal, tá certo? A contribuição de gás ideal é muito simples, né? Esse potencial tipo, só a parte entrópica a gente sabe calcular, é simples, esse funcional, e a derivada funcional, que eu não vou entrar em detalhe aqui, a derivada funcional da energia livre com a densidade vai dar o potencial químico de contribuição de gás ideal, vai ser RT log de ρ, que é muito parecido com a potencial químico do Book, né, de gás ideal, menos que
esse potencial químico agora, essa contribuição de potencial químico depende da posição, porque é a densidade local, certo? Mas é muito parecido, é exatamente o mesmo potencial químico do Book, tá? Tá. Tá. Uma coisa super, super, super importante em DFT é que você pode provar que só existe uma função densidade que leva o funcional ao mínimo. Qualquer outra distribuição de densidade que exista não vai ser o minimoide desse funcional. Certo? E você pode provar isso. Né? Então, assim, você sabe que existe unicidade. Né? Isso dá uma tranquilidade imensa. Certo? Não quer dizer que você ache essa solução. Certo? São duas coisas diferentes. Uma coisa é filosófica, outra coisa é numérico. Certo? Se você tiver um bom método numérico, você vai achar o funcional, a função correta. Agora, você sabe que existe ela. Agora a questão de batalhar para usar o melhor método possível, a melhor estratégia possível para você encontrar aquela função que leva a energia, tá certo? Mas filosoficamente é fundamental você saber que existe unicidade. Você pode provar isso, tá? Tá. E aí, uma forma de fazer isso é fazer a derivada e igualar a zero. Isso é condição necessária, não suficiente. Agora voltou ao numérico, tá certo? Isso é condição necessária, não suficiente para você achar aquela função que leva ao mínimo. Certo? Mas é o que você tem, é o que vai. Tá? Então, você reza para que sua estratégia numérica dê certo. Né? Mas são duas coisas diferentes, tá? Tá, qual que é a ideia de funcional aqui, né? Suponha que você tem esse problema aqui, e você quer achar, vai soltar uma bolinha de A até B, e aí você pode soltar ela numa linha reta, numa linha curva, diferentes linhas curvas podem ser criadas aqui, para você soltar uma bolinha de A até B, né, André? E aí você pode transformar isso num funcional. Um problema funcional. Você quer achar qual é a função que vai levar ao mínimo, ou seja, ao tempo menor desse caminho dessa bolinha. Certo? Então você transformou o problema em funcional, ou seja, vai achar uma função que é a solução do problema. Né? Então, vai existir um cara desse daqui que é o menor tempo. Esse é um experimento super clássico, né? Então vai ter uma curva aqui que vai levar a bolinha com menor tempo de A até B, certo? Então esse é o problema funcional. Então, voltando aqui, a gente vai ter que achar a solução dessa derivada aqui, igual a zero, e essa equação aqui é que a gente chama de a equação de Euler-Lagrange do problema, sendo essa função aqui dividida na parte ideal e a parte residual é que é o problema, que é que vai aparecer toda a complicação termodinâmica lá de a gente calcular esse troço, tá? A gente vai chamar essa parte daqui de C1, né? Correlação 1, que é o que a gente, digamos, tem mais problemas de calcular, é C1, né? Se você olhar aquela função lá que eu disse, que é o Euler-Lagrange, né? A gente pode olhar essa função de uma forma diferente. A gente sabe que, explicitando o potencial químico, passando por lá de cá, então o potencial químico que é fixo, do Book, que é igual ao potencial químico dentro do poro, mas o potencial químico dentro do poro é um termo de gás ideal, um termo de correlação, que é o C1, e o termo que vem potencial externo. Certo? Isso aqui é muito parecido com a equação de Boltzmann. Né? Se você disser que isso aqui é zero, essa solução fica super simples, fica analítica. Né? Então, você pode tirar
a equação tipo Boltzmann, né, para esse problema de DFT, né? A gente usa isso em físico-química direto, né? A equação de Boltzmann para DFT. Então, uma pergunta é como é que fica isso? Mas, de qualquer forma, a partir dessa equação, a gente vai tirar qual é a densidade de função de R que leva essa igualdade aqui, tá certo? Ou a esse zero aqui. Eu vou achar, então, a densidade. É, voltando, tirando o ρ aqui, rearrumando essa equação, tentando tirar o ρ, então, vai ficar essa função, só que isso aqui depende de ρ, né? Então, se isso aqui for zero, a equação fica analítica, certo? Então, se isso aqui for zero, a equação fica analítica. Isso aqui é a equação de Boltzmann. Vocês identificaram a equação de Boltzmann, tipo equação de Boltzmann, né? Só que o potencial externo aqui, no caso de Boltzmann, é número de elétrons, ou se for um elétron só a cada elétron, vai ser a valência do elétron vezes DDP da pilha, ou o potencial externo, então, né? Do campo elétrico. Tá. Se a fase bulk for gás ideal, só para simplificar, ficar mais analítico ainda, então a gente sabe calcular esse potencial químico daqui, e aí eu posso escrever, então, a densidade dentro do poro em função da densidade do bulk, né? Densidade externa ao poro, e aí a equação fica super simples, fica essa equação aqui, a densidade dentro do poro em função da distância, é a densidade do bulk, que você sabe a equação de estado, né? PVT. Então, como você sabe esse potencial aqui, você sabe calcular exatamente o potencial em cada posição dentro do poro, tá certo? Fica super simples a solução. E aí seria dado um potencial dentro do poro, né? Da parede, você tem então qual é a densidade local, certo? Como aqui é gás ideal, não tem correlação, você não vai ter aqui várias concentrações locais, você vai ter só efeito da parede, praticamente, né? Porque uma partícula não enxerga a outra, então só vai ter efeito da parede. De qualquer forma, você pode integrar isso aqui e aí você pode calcular qual é a isoterma. Então, a isoterma aqui é a integral dentro do poro, densidade do poro. Eu estou pensando aqui em um slit, poro tipo slit, né, tipo fenda. Então, estou integrando com Z. Então, fica essa integral aqui, para o potencial absoluto ou potencial em excesso, fica esse integral. Tá? Então, aparece a isoterma diretamente. E a isoterma é linear, claro. Porque, olha só, P está aqui, ó. Né? P está aqui, então essa isoterma é linear. Isso aqui vai dar só a inclinação da isoterma. Como qualquer isoterma em baixa densidade, que vale a equação de gás ideal para isoterma, para dentro do poro, tem que ser linear, tá certo? Então, é o que a gente esperava já, tanto para absoluta como para em excesso, a gente sabe que tem que ser linear. Certo? E eu posso também analisar efeito da temperatura. Tem temperatura aqui, tem temperatura aqui, então eu tenho as densidades locais de efeito da temperatura, eu tenho isotermas também para cá as temperaturas, certo? Então, absolutamente normal e tal, e tem que ser linear mesmo, porque não tem outro efeito, tá certo? Se eu tiver esferas agora, então existe correlação agora entre as partículas. O efeito não vai ser mais linear, a isoterma, tá certo? Porque agora C1 não é mais zero. Então, eu tenho que calcular aquela correlação. E eu sei que, por exemplo, a densidade local, vamos pegar uma parede aqui com várias esferas, tentar compactar essas esferas, eu vou aumentar a densidade está relativamente alta aqui, eu vou ter um efeito, então, de correlação entre as esferas. Então, vai dar um efeito não linear na isoterma. Tá certo? Então, aqui tem a função de Rosenfeld, aqui tem outras versões mais modernas, mas, enfim, não tem nesse detalhe. Voltando, então, à equação básica, eu tenho, então, essa equação e esse cara aqui vai estar dividido em
em gás ideal e residual. E aí, a gente já viu o gás ideal. É simples. Aqui o atrativo, eu coloquei ainda simples, uma das versões mais simples, que seria mean field, né? Ou seja, campo médio, né? Tipo Van der Waals dentro da parte atrativa, por enquanto, né? E aqui a parte residual, a parte de esferas rígidas, que eu estou usando Rosenfeld, né? Que é a medida, teoria da medida fundamental. E aí, eu tenho. Então, se eu resolver a equação de Euler-Lagrange, eu tenho então a densidade local. E aqui eu quero comentar uma coisa. Aqui seria a solução para um D, né? Porque é tipo fenda, então tem simetria, então eu posso resolver um D só, e um componente só. Então, se eu tiver mais de um componente, vamos supor, dois componentes, eu tenho duas densidades locais em um D. Se eu tiver dois componentes em duas dimensões, eu tenho dois planos para convergir. Tá certo? Se eu tiver 3D, eu tenho um troço bem mais complicado. Então, se eu posso ter dois tipos de dimensionalidade, aumento a complexidade da minha solução. Um é aumentando o número de componentes, né? Que eu tenho mais densidades para resolver locais, tá certo? E lembra que é uma função, né? Não é um ponto, né? Não é uma solução que é um ponto, é uma função. Então, eu posso aumentar a complexidade do meu sistema, aumentando o número de componentes, ou aumentando a dimensionalidade do meu problema. Certo? Isso vai complicando, então, a conta. Né? Existem muitos trabalhos na literatura sobre isso, em diferentes complexidades. Né? Os, então, eu vou pegar alguns problemas do laboratório que a gente fez, só para exemplificar, tá certo? Então, um dos estudos foi feito pelo Vitor, que era a que a gente queria saber a distribuição de poros, a distribuição de tamanho de poros, dado que você estava supondo que o seu sólido é tipo fenda, tipo slit. Então, é uma distribuição, mas é uma coisa importante também. Quando a gente fala de distribuição de tamanho de poros, as pessoas têm uma imagem muito bonitinha da distribuição de tamanho de poros. Eu posso os poros não são fendas, não são cilindros necessariamente, não são esféricos necessariamente, são composições dessas coisas. E aí a gente diz, carbono pode ser mais próximo de slit, uma zeólita pode ser mais próximo de tubinhos, mas entendeu? Isso é uma aproximação, uma visão muito, né? Estranha, não estranha não, muito simplificada da sua complexidade do sólido. E aí quando a gente fala, então, distribuição do tamanho de poros, distribuição do tamanho de poros numa certa geometria dada, certo? Então, é a distribuição de poros de slit para representar aquela complexidade do poro, certo? Ou distribuição de poros tipo cilindros, ou assim por diante, tá certo? BT nenhuma nem outra. BT sei lá como é que. Eu nem sei definir BT, mas enfim. Então, a ideia é essa: usar poros tipo fendas e ver qual é a distribuição do tamanho de poros dado uma isoterma, porque é a partir da isoterma que a gente tem essa informação. Então, o que a gente fez foi. Opa, porra, que merda. O que a gente fez foi o seguinte: a gente deu uma distribuição, fez a isoterma, depois colocou pequenas flutuações de erros experimentais e viu se a gente conseguia recuperar a distribuição que a gente impôs, tá certo? Então, foi um exercício de será que esse troço a gente consegue resolver esse problema inverso mesmo? Quais são os problemas de resolver esse problema inverso? Que é o que se faz normalmente, né? E a gente viu que pequenos erros de dados experimentais
você tem muita dificuldade de voltar para a solução real da distribuição. Ou seja, tem múltiplas soluções ou tem mais de uma solução que dá o mesmo isotermo, certo? Com pequenos erros. Então, o que a gente está discutindo. Então, como é que é feito isso aqui? Que primeiro eu faço um kernel isotermas, dado o meu modelo, eu dou um poro. Como é que seria isotermo? Outro poro, isotermo. Então, faço isso, que a gente chama de kernel. Então, eu tenho aqui, para cada potencial químico externo, ou para cada fração, e naquela temperatura, para cada potencial químico, é melhor, e para cada tamanho de poro, eu tenho um kernel, eu tenho um isotermas todo, certo? Eu quero achar esse cara aqui, que chama PSD. Mas eu tenho a dissorção. Então, o problema é, dado que eu tenho a dissorção, quem é essa função aqui, dado esse kernel, que recupera a dissorção, tá certo? Então, o problema é inverso, né? Então, esse problema tem múltiplas soluções, pode ter múltiplas soluções. Essa foi uma discussão que a gente fez na literatura, porque DFT é usado como padrão, como melhor forma de calcular a distribuição do tamanho de poros, tá? Então, a gente estava discutindo isso, que não é uma Brastemp, também tem que tomar um certo cuidado, porque o problema inverso não é tão simples assim. Talvez seja interessante você ter mais de um tipo de dados experimentais, por exemplo, calor de adsorção ou outro dado experimental, para que ajude a discernir qual é a solução mais adequada para aquele sólido, tá certo? Então, essa foi essa discussão que a gente fez. Aqui não sei o que. Uma outra coisa que é uma análise interessante também eu posso ter mais de um probe. O padrão é argônio 77, que é sugerido, ou nitrogênio, mas você pode usar CO2, por exemplo, você pode usar outros probes, né, para testar a distribuição do tamanho de poros. A distribuição da monitoragem, a princípio, depende um pouco do probe e depende do modelo, mas, dado certas hipóteses, você pode usar, então, diferentes probes, diferentes substâncias para analisar a distribuição do tamanho de hipótese. A gente está analisando isso. Aqui é um exemplo de kernel com argônio, mas a gente fez kernel para todos, e aí viu o tamanho, a distribuição do tamanho de poros para oxigênio, para argônio, para nitrogênio, assim por diante, certo? E aí propôs um médio aí, comportamento que descreveria esses probes todos, tá certo? Então, essa é uma ideia de aumentar o número de dados experimentais. No fundo, é isso. Independente, para que você tenha o melhor discernimento do que seria a distribuição do tamanho de poros. O Neymark propôs o que ele chama Quench Solid DFT. Quando você tem um poro slit demais, você pode causar artefatos na solução do problema, e aí queria isotermas não muito físicas, e aí ele propôs uma correção disso, fazendo um potencial externo um pouquinho diferente, com certa barriguinha, e aí isso melhora bastante a solução do problema, fica mais físico, e a gente usou isso junto com a equação do estado melhor, que era PC-SAFT, aplicado a confinamento. Né? Não vou entrar no PC-SAFT, que é mais complicado, mas enfim. Isso foi, o Vitor também fez isso, a gente testou para várias substâncias e tal, né? Confinamento. Outra coisa que Vitor fez junto com o pessoal do Paraná, que eles tinham dados de isotermas lá e a gente queria reanalisar esses dados, então a medida por balança, e aí tem um problema eu preciso de informação de densidade local dentro do poro, que as pessoas fazem é usar densidade no ponto triplo, enfim, uma conta esquisitíssima. O que a gente fez usou mais física, usando DFT para calcular isso e corrigir essas coisas. Então, essa que era o próximo. Enfim, discutindo na literatura também, publicou em Chemical Engineering Science, usando DFT para melhorar a interpretação dos dados experimentais. Uma da discussão sobre DFT e simulação molecular também dá isso. Você, vamos supor que você vai calculando a isoterma a partir de pressões baixas, você vai subindo aqui, e aí você passa direto
Você vai por aqui, de repente você acha uma outra solução numérica e dá um pulo para cá, né? Se você vem daqui, baixando a pressão, você vem por aqui, de repente você acha outra solução mais estável, vem para cá, né? Aí você fala, pô, super interessante. Esse método dá esterese. A gente observa experimentalmente. Mentira. Isso é erro numérico, né? A gente não está escrevendo, porque a termodinâmica tem que achar qual é a densidade, a distribuição de densidade que leva o potencial ao mínimo. A questão é que, quando você estava por aqui, esse aqui era o mínimo mesmo, e tal, mas você passou provavelmente do ponto de transição. Você perdeu esse ponto de transição porque você estava com um chute ruim, e aí você passou direto e perdeu a solução mais estável, né? E na volta também você perdeu a solução mais estável. Então, a pergunta que será que, então, assim, o modelo, a princípio, não dá esterese, porque, inclusive, esterese não é a solução termodinâmica. Você observa experimentalmente. Esterese é meta-estabilidade. Então, mesmo experimentalmente, aquilo não é uma informação termodinâmica. Ela pode ser útil, inclusive, para tirar informações sobre a estrutura do fluido, do sólido, mas ela não é uma solução termodinâmica, necessariamente. Ou em 99% dos casos. Então, isso aqui, em simulação molecular, também não dá esterese, na verdade, é porque você perde a solução do seu problema. Então, a pergunta que fica aqui é: como é que eu posso achar, então, onde é que é o ponto de transição dentro do poro? Se você traçar, se você conseguir calcular a energia livre, a energia livre vai dizer para você a menor energia livre é aquela que é a solução do seu problema. Então, se você consegue, em cada ponto desse, calcular a energia livre, você pode traçar isso daqui. Em cada ponto de cálculo desse, você calcula a energia livre. Então, por exemplo, aqui, você vem por aqui. Então, esse aqui é menor energia livre, menor energia livre. Chega nesse ponto aqui, a menor energia livre é esse caminho. Então, esse ponto é um ponto de transição dentro do poro. Certo? E ao contrário, você veio por aqui, essa não é a solução é essa. Se você vem por aqui, se você continuar nessa curva, você está aqui, mas não é a solução da energia livre. A energia livre menor é essa aqui. Tá certo? Então, se você calcular, então, quem é o funcional, você sabe dizer quem é a solução mais correta do seu problema. Certo? Qual é uma das questões aqui? Mas, porra, eu não queria traçar toda vez isso daqui para poder achar quem é a solução. Eu quero achar by the way, eu quero achar imediatamente. Então, como é que eu acho quem é a solução? Como é que eu posso fazer para achar a solução? Em método médico, tem várias formas de você tentar achar a solução mais estável. Não, você não tem garantia, mas você tem vários métodos de achar. Mas aqui está num espaço funcional. Então não está no espaço de pontos, está no espaço de funções. Então aqui, o método médico é muito mais complicado. A gente não tem métodos muito claros sobre isso. Certo? Então, o que a gente não, o Gabriel propôs, mas junto com o Vitor e tal, mas Gabriel propôs, foi penalizar. Então, você achou uma solução, você vai penalizando aquela solução, e aí vai penalizando aquela solução até que você pula para outra solução que você não tinha encontrado antes, porque você estava em meta-estabilidade. Então, aqui, vamos supor, você tem duas soluções possíveis, essa aqui seria uma solução melhor, né, que vai dar em menor energia livre. Isso aqui é uma função, isso aqui não é um ponto, tá certo? Então, a cada ponto desse aqui é uma função, na verdade, de densidade, tá? Só para ficar mais claro. E aí você achou esse resultado aqui. Será que não existe outro resultado por perto? Mas eu sei que eu estou em meta-estabilidade, ou seja, eu estou num poço aí, certo? Então, eu vou penalizando, até um certo ponto, e aí eu vejo se com aquela penalização eu consigo uma solução diferente daquela. Se essa solução tiver menor energia livre, é porque é ela que é. Tá certo? Então dá um certo trabalho. Isso não é muito mais rápido que traçar toda aquela figura
calcular todos os pontos para você saber onde é que está no sistema. Tá? E com isso a gente traçou diagramas. Aqui é nitrogênio em confinamento e Book. Então, isso aqui seria a região de transição de nitrogênio em Book. Aqui, em confinamento, ele tem uma região bem diferente, tem um ponto crítico diferente, tem um deslocamento de ponto crítico. A gente já sabe que em confinamento você tem deslocamento de ponto crítico. E a gente achou as isotermas também, com ponto crítico aqui, está perto do ponto crítico. Enfim, ficou muito mais fácil de traçar todo o espaço de fases, né, de diagrama de fase agora, do sistema. Então, isso foi publicado na Adsorption também. Eu não vou entrar nesse detalhe. Uma coisa importante, quanto tempo eu tenho? Eu preciso calibrar aqui. Hã? 54 já? Cacete. Não, não. Uma coisa importante uma evolução que a gente fez, e não só a gente, a literatura toda está fazendo, tá certo? Eu vou mostrar aqui que a gente fez, mas enfim, mas a literatura toda está fazendo. E aí tem liderança do Gross, por exemplo, bastante, tem alguns chineses trabalhando nisso, tem o Neymar, que agora está querendo chegar lá, né? Neymar. Tratar o sistema 3D agora, tá? Então, eu tenho informação cristalográfica do sólido e eu quero saber qual é a dissorção dentro do poro em 3D, então. Então, o sistema... E para binários, por exemplo, para ternários, por exemplo. Ou seja, aumentar a minha dimensionalidade não só geométrica, mas como de composição, né? E tornar aquele troço mais de engenharia, certo? Então, a questão é, será que eu consigo, se o tempo computacional é ainda tratável ou não, em comparação com simulação molecular, será que eu já vou para simulação molecular porque eu compliquei muito meu sistema ou não? Essa é a questão, tá certo? E a gente pegou dois tipos de sistemas. Um sistema mais cristalino, ou seja, que eu não preciso de muitas células desse sistema para poder descrever a distorção do sistema. Então, é mais simples, né? E um sistema amorfo, que é muito mais complicado, porque eu preciso de uma caixa muito grande para poder ele ter significado, ser representativo do meu sistema real, tá certo? Então, aqui mesmo para simulação molecular, o tempo computacional vai lá para cima, tá certo? Porque eu preciso. A questão é o tamanho do sistema, tá? Como é que a gente faz isso, né? Então, assim, vou mostrar esses dois problemas rapidamente. No caso aqui, eu tenho um MOF que tem hidrogênio, carbono, oxigênio e zinco nessa estrutura. A gente tirou, por cristalografia, tirou qual é a estrutura do sistema, certo? E eu tenho, então, o potencial. Eu tenho um potencial externo, no caso aqui, por exemplo, o Lennard-Jones, né? Tipo Lennard-Jones, com regras de combinação do Berthelot. E aí o que a gente faz é definir, botar esse sistema dentro de uma caixa grande, e aí, para cada posição dessa caixa, eu calculo a interação com o sólido. Né? Então, vamos supor que eu quero dissolver metano no sistema. Então, se eu botar metano aqui, qual é a interação com o sólido? Se ele estiver em overlap, a energia é infinita, a probabilidade de encontrar ele é zero, tá certo? Mas eu sei, então, em cada caixinha dessa, se eu colocar metano, qual é a interação com o sólido, dada a estrutura do sólido. Tá certo? Então, eu consigo mapear isso aqui e a gente viu que o tamanho desse látice, dessa rede aqui, tem que ser, o tamanho dela, a dimensão dela tem que ser 0,2 de sigma do menor átomo. Né? Menor átomo do sólido, por exemplo. Né? Para dar detalhamento suficiente para o meu espaço de densidade. Tá certo? Que agora é um espaço de densidade. Né? Tá. E aqui é o resultado. Eu vou mostrar já o resultado, né, no detalhe de conta. O resultado foi surpreendentemente bom, tá certo? Aqui, no caso de hidrogênio pode ter efeito quântico,
dá para incluir efeito quântico sem problema nenhum, mas no caso aqui, temperaturas eram relativamente altas, o efeito quântico nem apareceu direito. A gente colocou e sem colocar, o efeito quântico não foi importante. É, mas assim, são dados experimentais e dados calculados, né? As linhas são calculadas, os pontos são dados experimentais, para metano e para hidrogênio, sorvete, excelente, tá certo? Os resultados foram muito, muito bons, né? É, Sou Elvis, liderou esse projeto, né? E para misturas, né? Também os resultados foram excelentes, misturas de, aqui no caso, metano e C2H6, também excelente resultados. E para amorfos? Amorfo é outra dimensão do problema, o tempo computacional é bem maior, né? Isso aqui são modelos de carbono que você pode dizer que são quase slit, mas não são elites, são uns slit bem defeituosos. Ou isso aqui é slit, são um troço bem defeituoso como slit, né? Mas são duas características de carbono, seria o carbono mais mesoporoso, isso aqui mais microporoso, né? E aí, será que a gente consegue resolver esse problema com o DFT? Essa era a questão. E aí a gente viu aqui são densidades locais dentro dos poros, e a gente viu que com 6 décadas de pressão, por exemplo, a gente escreve muito bem. Aqui a gente está comparando com simulação molecular nesse mesmo sistema. Tá? Então a gente está comparando simulação e DFT, e a gente consegue, em 6 décadas de pressão aqui, e a gente consegue escrever muitíssimo bem o sistema. Né? Isso fez para Isso aqui é um tipo de sólido, isso aqui é mesoporoso, mas microporoso também. A gente calculou bem, muito bem também, com 6 décadas de. Né? Então, a gente ficou super satisfeito, a literatura também. O Kate Gubb veio conversar comigo sobre isso daqui, falou: pô, isso é fantástico, não sei o quê. Eu tinha abandonado DFT porque eu não conseguia mais evoluir. Com esse resultado aqui, eu vou voltar a estudar DFT, não sei o quê e tal. Né? O Kate Gubb foi o primeiro livro que eu li sobre termoestatística. Né? Então, assim, quando ele falou isso, eu fiquei satisfeito, assim, eu fiquei bastante satisfeito. O que a gente tá animado com 3D, bastante animado com 3D, porque possibilita a gente fazer uma conta muito mais rápida do que por simulação molecular. Então, mesmo sendo essa complexidade que a gente está conversando aqui, eu aumentei a dimensionalidade do meu problema, aumentei muito a complexidade agora, de resolver esse sistema, mas mesmo assim é muito, muito mais rápido do que simulação molecular, porque a gente não precisa de fazer ensemble sobre o sistema, a solução do problema já é a solução do ensemble, do conjunto estatístico. Né? Então, e aí o que a gente está pensando agora, o Lucas está escrevendo o artigo, é desenvolver campo de força por sólido, que é um problema em simulação molecular, é o campo de força do sólido. Então, será que a gente pode melhorar o campo de força do sólido usando DFT? Essa é a discussão. Tá? E aí, isso aí que a gente está tentando fazer. Normalmente, isso é feito por simulação molecular, mas simulação molecular, o tempo computacional é muito grande, então você não consegue otimizar o campo de força. Você chuta uns parâmetros, vê o que é que dá, chuta alguns parâmetros, vê o que é que dá, chuta alguns parâmetros, vê o que é que dá, e pronto, foda-se. É o que eu tenho, é o que vai, é isso que eu tenho, tá certo? E acaba aí. Aqui, como a gente pode otimizar, a gente pode usar técnicas de otimização normais, para fazer a otimização dos parâmetros do campo de força. Né? Então, essa é um troço que pode dar o que falar. Né? Então, no nosso exemplo aqui, a gente vai pegar uns sólidos, e no caso aqui, eu tenho parâmetro de Leonard Jones, vou pegar um campo de força para a gente começar a brincadeira, para começar a desenvolver metodologia. Né? Então, a gente simplificou. Então, vou pegar parâmetros de Leonard Jones para esses átomos. Então, eu vou ter 4 morfos, eu vou pegar 4 morfos diferentes, certo? Também em simulação molecular, você pega um morfo só e reza para que ele sirva para todos, transferibilidade.
Aqui a gente vai já impor alguma transferibilidade, então a gente vai pegar em 4 morphs diferentes, em mais de uma temperatura, e tentar otimizar tudo junto. Porra, mas aí, né? Será que a gente consegue, né? Então, essa é a ideia. Vou mais rápido aqui. Então, esses foram os morphs que a gente pegou a partir de dados cristalográficos. E aqui são dados dessas morphs para uma certa temperatura. A gente pegou em mais de uma temperatura. Mas uma parte importante é isso aqui. Primeiro, a gente quer validar. Será que minha simulação por DFT bate com a simulação molecular? Né? Porque normalmente é feito por simulação molecular. Será que eu estou dizendo a mesma coisa? Será que é equivalente, tá certo? Então, aqui é a comparação entre simulação molecular e DFT. Então, bate perfeitamente, né? Mas o que é importante aqui é analisar o seguinte: em DFT eu tenho que fazer um sample para tirar médias, né? E para cada ponto da isoterma, eu preciso de 25, no mínimo 25 minutos para calcular um ponto da isoterma. Certo? Não adianta, não importa se eu tenho uma boa informação de densidade média, porque eu tenho que fazer um ensemble anyway. Tá certo? De qualquer forma, eu tenho que fazer um ensemble. Em DFT, se eu tiver uma boa informação de densidade local, eu não preciso fazer ensemble nenhuma. Eu estou perto da solução, o convite para a solução, tá certo? Então, a convite para a solução, em 20 segundos, eu consigo fazer 28 em 3D, 3 dimensões. A ordem de grandeza, né, do tempo computacional que a gente está falando, né? Tá, então, com isso, então, a gente pode otimizar mesmo. Então, o que a gente fez foi otimizar. A gente calculou em torno de 500 vezes a função para otimizar. São 38 interações, a gente convergiu para uma solução do espaço de parâmetros agora, né? E a solução foi muito melhor do que a gente tinha antes, para todos os morphs, né? Para todos os morphs foi muito melhor. Mas o que é mais interessante é a transferibilidade. Agora eu vou pegar esse potencial do sólido e eu vou absorver CO2, por exemplo, mas por simulação molecular. Mas CO2 e o sólido interagem eletrostaticamente, que não foi incluído no campo de força. Então eu vou pegar, dado que eu tenho a parte Van der Waals, vou calcular a posteriori a parte de campo eletrostático. Então, usou um método quântico para calcular a parte eletrostática, e aí colocou no modelo e viu a dissolução de CO2, ou dissolução de. Pode pensar em outros caras que dependem da parte eletrostática. Tá? Por simulação molecular. Pena que vai mais com o DFT, tá certo? E viu que ele melhorou muitíssimo o resultado com esse novo campo de força. Para todos aqueles para todos que tinham dados de absorção, né? A gente tem mais coisa aqui, mas não, eu queria só passar a ideia. Queria só passar a ideia. Para fechar, vou falar só um pouquinho sobre DDFT. E eu estou muito assim, animado com DDFT também, que é DFT dinâmico agora. Ou seja, quando a gente está em sistemas heterogêneos, como é que a gente descreve dinâmica do sistema heterogêneo? Né? Então, lembrando que a condição de equilíbrio pode ser densidades locais desse tipo. Mas se olhar a equação de Fick, a equação de Fick diz que existe fluxo se eu tiver um gradiente de densidade. Mas aqui existe gradiente de densidade e não tem fluxo, porque está em equilíbrio. É um sistema heterogêneo. Certo? Então, essa equação não é válida para isso, para sistemas heterogêneos. Certo? Porque eu posso estar em equilíbrio, não ter fluxo nenhum, mas tem gradientes de densidades locais enormes, inclusive, enormes gradientes de densidades locais, e não tem fluxo nenhum. Claro? Então a lei de Fick não vai, a lei de Fick normal não vai. A gente pode mostrar que a lei de Fick devia ser escrita dessa forma,
em termos de potencial químico, local, é, e aqui aparece a densidade aqui local, né? E o coeficiente de fusão, o KT, pode mostrar que esse latifique deve ser isso aqui para sistemas heterogêneos. E aí notar que se tiver em equilíbrio, não existe gradiente desse potencial químico daqui, porque ele é igual ao potencial químico do Book quando está em equilíbrio. Tá certo? Então, mesmo existem gradientes locais, não existe gradiente desse potencial químico, porque ele é igual ao do Book, que está fixo. Então, a gente resolveu esse problema de inconsistência da equação de Fick. Tá certo? Tá. E esse potencial químico é a derivada, na verdade, que a gente já viu, derivada de F. F incluindo campo externo, tá? Esse F aqui inclui o campo externo. A equação, a continuidade, você pode escrever e você pode, então, identificar a equação com a parte advectiva, a parte difusiva, para sistemas heterogêneos, né? Fica parecida e fica diferente um pouco ao mesmo tempo, mas fica parecida também do outro lado, né? Aqui é o potencial químico, né? Então, você tem você pode ter a advecção e no caso, a simplificação daqui foi até agora, quem faz no laboratório, ele está tratando de sistemas isotérmicos, tá? Mas dá para fazer balanço de energia também. Sistema, em confinamento, normalmente o sistema é próximo do isotérmico. Eu estou supondo sistema isotérmico, tá? Então, embora tenha gradientes locais, não quer dizer que tenha difusão, né? A difusão vai depender do potencial químico do sistema em cada ponto, tá? Então, a gente vai tentar resolver isso aqui. No caso que a gente fez até agora, é para sistema sem advecção, né? Só sistema só difusional, né? Então, só essa equação aqui de DFT. Lembrando que esse F aqui tem um campo externo também, né? E eu tenho que resolver como se eu estivesse resolvendo em cada. Quer dizer, o potencial químico aqui, né? Esse potencial químico daqui é a solução do problema que a gente já sabe fazer em cada ponto, cada instante agora, T. Tá? Então, aumenta um pouquinho o problema, mas dá possibilidades enormes. Por exemplo, suponha que eu tenha um poro slit, né? E tem um reservatório aqui perto, e eu quero saber, vou deixar metano entrar nesses poros, como é que eu observo o que está acontecendo no sistema. O que a gente fez foi colocar uma balança aí e medir aumento de peso, né, desse sistema, que é o que a gente mede normalmente para calcular difusão efetivo em poros. É assim, né? Eu boto na balança isso e vejo o aumento de peso e faço alguma suposição lá para medir difusão efetiva dentro do poro, certo? Aqui a gente pode resolver esse problema. No caso, a gente resolveu para um sistema simples, porque a gente está só brincando por enquanto, né, nesse caso. E aí o que a gente observa é o enchimento desse poro, tá certo? Isso corresponde a um aumento de massa no sistema, que é o que a gente observa experimentalmente. E só que agora a gente sabe calcular o coeficiente de fusão, que vem daquela equação, que vem da equação aqui. A gente sabe calcular qual é o coeficiente de fusão efetivo que eu tenho que ter para que descreva aquela curva de peso, tá certo? O que a gente quer fazer depois em vez de pensar um sistema assim, pensar um sistema tridimensional de poros conectados e resolver esse sistema para tridimensional de poros conectados, para ficar um sistema mais realista do que você tem no sistema, certo? A gente sabe que isso vai depender da conectividade dentro do poro. Tem vários problemas que aparecem na vida real, né? Que às vezes não é a solução de um poro específico, né? São a solução de poros conectados, então depende da conectividade, depende da estrutura do sistema, e isso a gente pode então tentar incluir no modelo essas coisas para resolver, para ficar mais, digamos, realista o que você está medindo, tá certo? Não sei se eu tenho tempo, acho que eu não tenho mais tempo. Eu tinha mais coisa para mostrar aqui, mas enfim.
mas depois fica para depois. Eu posso confinar partículas com campo externo, por exemplo, o troço que o Hugo estava fazendo. É, não acabou ainda o paper, mas enfim. É, e aí, o que a gente fez foi comparar movimento browniano, dinâmica browniana com um DDFT, e aqui são as duas soluções, só que solução dinâmica browniana leva um tempo enorme, porque eu tenho que fazer ensemble, né? Tenho que fazer conjuntos estatísticos dinâmicos, né? E aí eu levo um tempo absurdo para resolver esse problema, e DFT é muito, uma ordem de grandeza mais rápido. É, e aí a gente pode fazer de forma mais rápida, a gente percebe que isso aqui é o potencial externo, que é oscilante, que eu estou prendendo as partículas, e eu quero mexer nas partículas. São partículas confinadas num potencial que eu quero mexer nessas partículas. Aí eu imponho esse potencial externo, oscilante, que eu quero descrever um certo comportamento de partículas nesse confinamento, certo? Chama pinças eletrônicas, pinças ópticas, né? É, e isso você pode controlar a partícula com essas pinças ópticas, impondo potencial externo, né? E aí a questão que a gente, olha assim, para diferentes oscilações do campo externo, como é que as partículas se comportam? E aí a gente viu vários padrões de comportamento, dado esse potencial externo, tá certo? Vou pular isso. Uma outra coisa que o Elvis está fazendo vamos supor que eu tenho um potencial entre partículas, mas esse potencial é tal que não tem transição de fase, não tem líquido-vapor, líquido-líquido, né? Ah, porque a parte atrativa e a parte repulsiva se compensam e não tem transição macroscópica de fase. Então não tem líquido-vapor, líquido-líquido, não tem isso. Mas você pode aparecer mesofases. Então, a fase laminar, então as partículas se arrumam como fase laminar ou fases hexagonais no espaço. Então, por exemplo, forma gel-like ou estruturas desse tipo em todo o sistema. Então, você pode ter transições que a gente chama de mesofase ou mesofase, melhor, né? Então, não tem transição macrofase de macrofases, mas tem transições de mesofases, né? Então, por exemplo, que essa figura é antiga já fez uma melhor, mas enfim. Aqui são densidades e temperatura. Dada a densidade e temperatura, o sistema macroscopicamente é homogêneo, mas microscopicamente ele tem fases estruturadas. Então, depende da densidade de partículas e a temperatura, você pode ter as estruturas, tipo um conjunto de partículas de um certo tamanho, depois não tem mais partículas, depois tem um conjunto, e essas macropartículas agora, que não tem o tamanho da partícula original, se organizam no látice, por exemplo. Então, essa partícula aqui é muito maior do que a partícula original. Então, é um conjunto de partículas que ficou esférico. Aí forma outro conjunto de partículas esféricas, outro conjunto de partículas esféricas. E essas macropartículas se organizam numa estrutura tipo látice, por exemplo, uma rede, por exemplo, que pode ser FCC, BCC, etc. Ou ele pode formar tubos de partículas, ou ele pode formar uma estrutura complexa de partículas, ou ele pode formar lâminas de partículas, enfim, certo? Então, como é que a gente descreve isso? E dinamicamente, né? Então, isso aí é em 3 dimensões, então é um DDFT 3D, é mais complexo. Primeiro que ele fez foi descobrir qual é a energia livre de cada estrutura dessa, onde é que está a energia, o mínimo de energia livre. Então, o que é que você espera para cada região, qual a estrutura que você espera formar, mais estável, né? Entendeu? Um trabalho do cacete para fazer isso. E, e, e não saiu. Puta merda. Saiu. Então, uma coisa que eu esqueci de falar,
a energia livre total do sistema, a gente pode provar que é isso daqui. Energia livre total do sistema, a gente pode provar que é isso daqui. E isso é um parâmetro de Lyapunov, porque a gente pode mostrar que essa conta aqui, em energia livre, essa variação de energia livre com T sempre é decrescente. Então, isso é um parâmetro de Lyapunov de dinâmica. Certo? Ou seja, ele sempre decresce. Né? Então é interessante então acompanhar a energia livre total do sistema como uma métrica de dinâmica, tá certo? Tá. Então, aqui a gente colocou então uma certa temperatura, uma certa densidade, no caso aqui 0,12, temperatura 0,6, e aí a gente viu que de repente macropartículas se formam numa certa estrutura bem determinada, certo? E aí depois estabiliza com o tempo. Então você tem uma dinâmica, tem um certo tempo de indução aqui para ele começar a formar. Né? E aí no final ficam. Ah, isso aqui é outro exemplo. Aqui quase não tem tempo de indução, pelo menos nas condições que a gente colocou. E aí vai formar primeiro uma estrutura complexa, né? E aí vai formando uma estrutura complexa, de repente ele cai para lamelar. Ele primeiro forma uma estrutura que não é lamelar, e aí depois, a mais estável, ele acha uma estrutura mais estável, que é a lamelar. Tá certo? Dinamicamente. E aí a gente pode estudar trajetórias desse sistema e analisar trajetórias, que eu posso ter trajetórias um pouquinho diferentes, depende das condições. Porque a gente faz bota na condição inicial, dá uma perturbação na condição inicial e começa a dinâmica. Né? Então a gente pode estudar tempo de indução, etc, etc. Então isso a gente está pensando em usar para vários outros sistemas dinâmicos que a gente não sabe descrever muito bem, por exemplo, cristalização, etc. Tá? Então, está no começo do projeto, a gente não publicou nada disso ainda, isso está em preparação há 2 anos, escrevendo, reescrevendo, refazendo conta, etc. Quase 2 anos já trabalhando nesse troço. Mas eu acho que é um breakthrough que está sendo criado no laboratório. Tá? Então, com isso eu acabo. Aqui, obrigado aí a todos. E eu não vou mais fazer essa pergunta, que não tem mais sentido. Quem final na vez passada, então, laboratório financiado por várias empresas e todos os projetos que a gente tem aqui, na verdade, a gente pensa numa aplicação industrial e o mais teórico que possa ser, no fundo, está pensado que a gente vai usar isso em algum problema industrial.